Turma, segunda etapa do processo de desenvolvimento de experiência do usuário, item construir. Vamos lá. Aqui a gente tem basicamente um escopo das etapas que a gente deve fazer. A gente saiu do processo de exploração, agora a gente vai começar a construir o que a gente levantou no processo de exploração. A gente agora vai esboçar e refinar todas as ideias que a gente já levantou. A gente vai pegar as personas, vai pegar as jornadas do usuário e a gente vai começar a refinar e verificar se isso está acontecendo. Como é que é feito essa parte de construção? Ela é uma etapa basicamente feita em loco pela equipe, que vai marcar alguns encontros, vai usar algumas horas, não leva muito tempo, tá? Para cada etapa dessa, 60 minutos bem construídos dá para fazer. E a gente consegue, quando está tudo interessante aqui, tudo legal aqui, passar facilmente para a próxima etapa, que é a etapa de prototipação. O que é que a gente identifica como refinar as ideias? Nessa hora aqui, pessoal, a gente tem já em mãos algumas documentações importantes que a gente levantou no processo de exploração, tá? O que é que a gente vai refinar? A gente vai primeiro verificar tudo o que foi feito e se tudo o que foi feito realmente resolve o problema apresentado. E se ele significa realmente resolver o problema. Porque muitas das vezes o usuário que a gente está entrevistando, ele acha que a tarefa dele é aquela. Ele acredita que o objetivo é aquele e ele acredita que a jornada que ele faz é aquela. E o entrevistador, se ele acreditar que aquilo é verídico, ele pode passar para a equipe de produção, os programadores vão programar do jeito que chegou e a coisa não vai funcionar. Acontece isso, tá, pessoal? Acontece bastante isso. Aqui a gente precisa, nessa etapa, identificar realmente qual é a raiz do problema e buscar uma solução realmente efetiva. Então é bom a gente verificar todas as jornadas do usuário, elas são revistas. A principal dificuldade aqui é que, como é um trabalho feito em equipe e é um trabalho feito com poucos usuários, qualquer definição errada do problema vai levar a gente para outro caminho, tá? Já aconteceu comigo, já em equipes de desenvolvimento, de a gente entrevistar usuários, acreditar que a gente tinha chegado no problema, modelar aquele problema, implementar aquele problema e quando chegar em produção, o usuário lá real que estava usando o sistema dizer, não, isso não é problema e a solução de vocês não resolve o problema que a gente tem. Primeira coisa que a gente tem que nessa etapa utilizar, a gente chama de UCD, tá? Que é User Centered Design, design centrado no usuário. Aí o cara pode perguntar, mas poxa, a gente está fazendo um processo de desenvolvimento de experiência do usuário. É claro que é para o usuário. Tá, não é bem assim que acontece, tá? Um processo centrado no usuário, ele deve garantir que a resolução de problemas centrais em sua raiz e não apenas no problema apresentado. Às vezes o problema apresentado parece ser muito simples. Sabe aqueles programadores de 15 dias?
que você conversa com ele e diz, pô, tô com um problema, eu queria resolver e tal, e ele, 15 dias eu resolvi isso é fácil demais. Aí o 15, com 30 você pergunta para ele, e aí, bro? Não era 15? Não, cara, é porque... Aí tem que ser por quê, né? Aí com 60 dias depois, aí tu pergunta, e aí, cara? Cara, eu comecei a ver que não era daquele jeito, não. Eu preciso, e em 90 ele diz que não fez e não vai fazer. O processo centrado no usuário ele é focado nas pessoas. Ele tem que ter uma perspectiva sistemática. Tudo tem que ser sistemático. Todos os itens devem ser revistos e verificados, tá? E a gente tem que entender que os problemas resultam de múltiplas partes que dependem entre si. Às vezes um problema para ser resolvido, eles precisam que outra etapa, outra tarefa tenha sido resolvida. Aqui é importante a gente testar e refinar as propostas, para ver se as propostas elas atendem às necessidades. Nessa hora, sabe o que é legal? Você colocar um post-it grande, dizendo qual é a sua tarefa. E você pedir para a sua equipe colocar ali algumas propostas de resolução. E depois a equipe se junta e verifica qual é a melhor opção e segue nela. Segue nela para tentar ver se ela realmente atende. Aí a gente passa, depois que a gente passa por aquela etapa, a gente vai definir agora o estilo de interação que a gente quer utilizar. E perceba, pessoal, se eu quiser usar, se meu foco é uma aplicação mobile, eu tenho que escolher um estilo de interação mobile. Eu tenho guia de estilo gratuito da Apple, eu tenho guia de estilo de interação do Android, disponível de graça lá. Se você quiser usar um estilo de interação mobile iOS, você tem que seguir o guia de estilo de interação da Apple. Senão você não vai ser app mobile da Apple. Botões, tem que usar os botões do guia de estilo proposto. Se eu for fazer uma aplicação para web, a Google, por exemplo, tem um guia de estilo de interação da Google. Quer ser cara de Google, você tem que usar o estilo de interação dele. Eu quero fazer uma aplicação desktop, o Windows, guia de estilo de interação do Windows. Ok? Vou dizer para vocês alguns estilos de interação para vocês entenderem melhor por que essa escolha é importante. E outra coisa, a escolha do estilo de interação, ela é diretamente ligada ao objetivo do usuário. Tá? Se a aplicação é flexível, a gente escolhe qualquer uma, mas que seja centrada no usuário, centrada na tecnologia e centrada na tarefa. Se ela é específica, a gente tem que ser específico. Nessa hora, a equipe não pode dizer assim, para mim é mais fácil ser mobile, vamos colocar no mobile. Isso não funciona não, pessoal. Estilos de interação. Pode ser que a minha solução seja linha de comando. Linha de comando. E existem várias aplicações ainda hoje em dia que são excelentes, mas que a opção de estilo de interação foi por linha de comando. Tem várias aplicações na internet, por exemplo, configurar um FTP de um servidor, que é usada a linha de comando, tá? Não quer dizer que isso é antigo, isso não se usa. Em casos específicos se usam. Tentem configurar o kernel de um sistema operacional. Ver se ele tem uma interface gráfica bonitinha.
Não vai ter não. A interface é uma linha de comando. E isso é um estilo de interação que a equipe de desenvolvimento da gente pode chegar. Interação via menus, por exemplo. Menus suspensos, enfim. Eu tenho minhas opções em barras de menu e menus que se descortinam. Dependendo da minha tarefa, dependendo ela pode exigir que minha interação seja via formulário. Esse formulário aqui até que está meio baleadinho em termos de usabilidade. Por exemplo, eu vou criar um software para desktop para cadastro de clientes. Melhor usar formulário. É uma aplicação mobile que precise de cadastro. Cuidado com formulários em mobile. Outro estilo de interação, questão-resposta. Tá? Eu dou caixas com informações e botões para o usuário definir qual a opção que ele tem relacionada ao que eu escrevi, ao que eu estou propondo. Manipulação direta. Aqui eu posso usar arrastar e soltar, puxar, enfim, cliques, manipulação direta. Quando eu uso mobile, tá pessoal? Quando eu faço eu clico no touch, isso é uma manipulação direta, tá? Eu quero inserir um arquivo numa pasta, eu clicar e arrastar, isso é manipulação direta. Por fim, isso é uma tendência hoje no mercado, principalmente na área de games, o uso de realidade virtual ou linguagem natural. Linguagem natural até que não está sendo muito utilizada não, mas já tem algumas aplicações com linguagem natural. Quando a gente fala de linguagem natural, eu posso usar gesto, eu posso usar voz, eu posso usar reconhecimento de padrão, tá? Tem algumas maneiras de a gente usar a linguagem natural. Quando a gente vai fazer uma aplicação para web, é importante que a gente também defina no nosso estilo de interação que tipo de organização as páginas vão ter. Basicamente, a gente tem esses tipos aqui, ó. Grid, que as páginas são feitas dessa maneira. Isso quer dizer o seguinte, essa página você pode vir para essa ou para essa. Dessa você só pode vir para essa ou para essa. Essa página aqui, você não acessa direto essa, tá? Estilo rede, estilo web, né? Que você consegue praticamente acessar tudo de todas as páginas. O estilo hierárquico, eu tenho uma home, a home descortina e vai descortinando. E eu tenho sequência, essa, puxa essa, puxa essa, puxa essa, puxa essa. Aí vamos lá. Quando escolher uma e não outra, quem vai guiar isso aí? Que vai guiar a gente? Quem vai guiar a gente nessa escolha? Se vocês pensarem assim, eu junto minha equipe, que é muito massa, e o chefe da nossa equipe, se ele disser que é hierárquico, eu não posso contestar porque ele é o líder e não é interessante eu contestar ele não, porque ele não gosta. Ferrou, acabou. O desenvolvimento tem que ser centrado no usuário, UCD, Design Centrado no Usuário. Então é o usuário, a tarefa do usuário, os requisitos do usuário que definem o que a equipe vai decidir, e não um cara só, tá? Quer ver um exemplo?
Vou criar uma revista eletrônica. Qual seria a melhor? O web, cara. O web, o cara está na página 1 e pode, sem querer, acessar a página 100. Isso é interessante para ler um livro? Ou será que tem outro modelo mais legal? Eu tenho um site de compra. Será que o grid funciona? Será que o hierárquico é legal? Olha, tem um site de busca. O web é legal. Entenderam? Aí eu tenho alguns itens que também são importantes de ver, tá? Aqui, nessa linha aqui, eu tenho a minha complexidade, a complexidade de uso de uma arquitetura. E eu aqui embaixo, eu tenho uma linearidade da navegação. Quanto mais próximo daqui da base, mais linear é a narrativa. Quanto mais longe, menos linear é a arquitetura. Aqui é mais guiada, é interessante para usuários inexperientes. Aqui é mais flexível e é utilizada para usuários mais experientes. Complexidade também é a mesma coisa, tá? Aí vamos lá. Saindo aqui da base, uma das mais fáceis e que requer menos complexidade é a sequencial. Em seguida vem um pouco da hierárquica. Percebam que, apesar do grid ter uma narrativa mais linear, mais fácil, ela requer uma certa complexidade. E a mais complexa é a web, porque o usuário projetar ela é mais complicada, porque é o seguinte, você tem que sempre dizer para o usuário aonde ele está, da onde ele vem, como ele volta, como ele avança, tá? Porque numa página eu posso navegar para qualquer uma. Finalizamos nossa segunda etapa. Até o próximo vídeo.